Salve, salve pessoal, beleza, beleza? Vem chegando para mais um Cearacast, primeiro episódio que vamos falar sobre o Vozão que conseguiu acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E hoje, para papear comigo, Samuel Conrado trouxe dois convidados que já vieram aqui e que tinham prometido. Se o Ceará subir, pode chamar no primeiro episódio que estaremos lá. E aqui eu estou com duas autarquias da torcida alvinegra que foram para jogos fora de casa. Um foi para o jogo contra o Sport, outro foi para o jogo contra o Guarani. Denis Pinheiro, que faz parte aqui do Isso é Vida de Torcida, da torcida Ceará Amor, presente aqui no Cearacast. Satisfação ter você aqui, companheiro. Hoje, quem corre é a bola, porque o episódio é de vocês. Tudo bem contigo? Cara, tudo bem. Feliz demais, né? Ora. Poder estar aqui nesse momento. A última vez que eu vim foi justamente num momento tenso, depois de uma derrota pro Sport. A gente não sabe o que ia acontecer. E hoje, cara, é só alegria, né? Ontem a gente fez um podcast lá da Ceará Amor, justamente falando sobre esse acesso, sobre as dificuldades que foram esse acesso. Então, hoje aqui, cara, é só alegria. Então, claro que vai ter histórias de tensão, mas no final valeu muito a pena. Vocês já podem ver aí o sorrisão de ponta a ponta do Denis, que o André Luiz também não esconde desde que ele chegou aqui no Sistema Verdes Mares, né? O André Luiz, que tem nome de atacante artilheiro, que passou pelo Vitória, nome de zagueiro, que é daqueles, né, brabo, que era zagueiro do São Paulo, mas ele aqui dá um baile no Vozão. André Luiz, satisfação ter você aqui mais uma vez, o Cearacast brinda a sua vinda mais uma vez. Satisfação a minha, Conrado. Não sei se você lembra, né? Mas eu também não sei se foi gravado, mas a editora aí, eu não quero lhe dar trabalho não, mas se você puder dar uma olhadinha no último episódio, eu não sei se foi no ao vivo ou se foi por trás das câmeras, mas eu falei pro Samuel que a gente estava entrando nos 11 Jogos do Milagre. Eu não sei se tu lembra, eu falei, Samuel, se Deus quiser... eu tava muito desmotivado, não vou mentir. Mas eu falei pra ele, Samuel, se Deus quiser, nós vamos estar aqui no final do ano falando do acesso do Ceará. E aí... Hoje nós estamos aqui, né? É sempre um prazer falar de Ceará, né? E estar com pessoas como vocês. É sempre um prazer também estar aqui e ser bem recebido da forma que fomos. E voltando para falar do acesso do Ceará, né? Tem que respeitar o maior alvinegro do mundo, né, cara? Exatamente. A gente falando aqui do Vozão, a primeira coisa que eles perguntaram, com polêmica ou sem polêmica? Meu amigo, o episódio de Cearacast sem polêmica não existe. Então, a gente vai falar aqui sobre coisas boas, sobre tensão do Ceará, esse campeonato que foi uma gangorra, né? Na última rodada, meu amigo, era jogo no Ceará, assistindo o jogo do Ceará, vendo aqui o placar do Sport, vendo o placar do Novo Horizontino contra o Goiás, a partida do Mirassol, enfim, deu tudo certo, Vozão na quarta colocação e subindo para a primeira divisão em 2025. E aí, conversando aqui com vocês, é engraçado que acabou coincidindo isso, né? Lá em Campinas, a gente entrevistando o pessoal lá no restaurante, eu passei pelo André Luiz e ele disse, segunda-feira, pode me chamar aí que eu vou estar no Cearacast, que a gente vai estar lá. E o André Luiz está aqui. Cara, como é que foi a saída para Campinas? Como é que foi a emoção de ver o Vozão lá em loco no Estádio Brinco de Ouro? Cara, foi algo assim surreal, sabe? O pessoal me perguntaram muito isso quando eu voltei para a capital, mas foi algo assim que eu acho que eu nunca vivi na minha vida. Na minha vida inteira mesmo, torcendo pro Ceará. Já estive em momentos tensos na final do Cearense, final de Copa do Nordeste, que eu estava lá contra o Sport. Mas esse jogo foi bem mais tenso, né? A gente chegou, estava todo mundo muito motivado, né? A gente estava muito confiante que ia conseguir esse acesso. Só que foi passando o tempo, né? Foi descendo a temperatura do jogo e a temperatura do ambiente foi descendo também. Quem estava lá sabe que fez 16 graus e pro Cearense 25 graus já é muito frio, entendeu? Quando começou a fazer 16 graus e aí o frio bateu e o time não rendendo e a gente, sabe... E foi quando o Sport marcaram o pênalti pro Sport, né? Sim. E aí a gente já foi pro intervalo sabendo que a gente tinha que vencer a partida. Porque o Novo Horizontino empatava, o Sport vencia e a torcida do Guarani, que eu fiquei muito indignado, porque os caras estavam comemorando o gol do Sport, velho. Exato, cara. E cantando que a gente não ia subir. E sabe quando sobe aquele ódio no seu coração? Eu estava pedindo perdão a Deus depois, porque, para quem não sabe, eu fiquei hospedado numa capela, né? E aí eu não poderia ir para a capela com o coração cheio de ódio, né? Uhum. Graças a Deus a gente venceu. E, Conrado, eu não assisti o segundo tempo. Não deu. Não assisti o segundo tempo. Meu joelho tá lascado aqui. Eu desci as escadas. Eu não sei se você chegou a ver, mas tinha umas escadas. Tem um fosso. E embaixo das escadas era um piso de cimento. E eu fiquei de joelho lá. Eu não me liguei desse piso de cimento. Eu fiquei de joelho o segundo tempo, bem dizer, inteiro. Nesse cimento batido. Quando eu levantei também, não tava sentindo nada. Anestesiado total. Vim sentir quando cheguei em casa.
E aí eu passei o segundo tempo todo de joelho, tava eu e tinha outro rapaz que eu não lembro, não consigo lembrar de cabeça agora quem é, mas também tava lá do meu lado, e aí a gente, as nossas orações, a gente chorava, e isso e aquilo, até que rolou o gol, né, e eu não sabia que tinha sido gol, porque eu não tava assistindo, e aí eu levantei e perguntei o que tinha acontecido, aí foi gol, foi gol, foi gol, aí daqui a pouco foi impedido, aí já joga aquele biografia, mas ao mesmo tempo a galera começou a comemorar e eu fiquei, tão comemorando o quê se foi impedido, Sim. né? Foi gol do Goiás, foi gol do Goiás, eu caramba, gol do Goiás, aí foi aquela tensão até o final, era o cronômetro no relógio aqui pra ouvir o jogo do Ceará, e aqui no celular era o jogo do Goiás, e a gente foi acompanhando até o final, e Deus quis que fosse dessa forma e deu tudo certo. Muito bacana, cara. Lá em Campinas foi uma emoção tremenda e a gente vai falar também aqui mais detalhes do que foi isso lá nesse jogo contra o Guarani e também dos outros jogos, né? E aqui o Denis também acompanhou o jogo, né? Ficou naquela tensão e imagino como é que foi pra fazer ali na reta final, o Denis acompanhando aqui na TV, o celular ligado. Como é que foi pra ti assistir esse jogo contra o Guarani? Cara, eu sou aquele cara que sempre gosta de estar com muita gente por perto. Então, o André conhece quando eu vou pro estádio, sempre tem muita gente perto de mim, sempre eu assisto com muita gente. No jogo contra o Botafogo, eu fui assistir com o pessoal da Cearacana, né? Então, Sim. já levei uma galera minha também, então sempre eu tô com muita gente. E eu combinei com várias pessoas, vamos pra tal lugar, não dá certo, vamos pra tal lugar, não dá certo. E acabei indo pra casa do Vitor Pontes, né? Fui pra casa dele, cheguei Nosso lá. grande peneira. Grande peneira. Grande goleiro. Cara, obrigado, viu, pela audiência que tá me dando no meu Instagram, viu? Então, fui pra lá, fiquei 15 minutos. Cara, fiquei assim, cara, não quero ficar, eu vou embora, vou pra casa, e voltei pra casa, né? E cheguei em casa, eu peguei 2 computadores, coloquei um, tela dividida, jogo do Novo Horizontino, jogo do Sport, e outro jogo do Ceará. E fiquei assistindo, né? E ficou 3 torcedores do Fortaleza, né, atrás de mim, que são 3 crianças lá do meu condomínio, Sim. que ficaram lá perturbando o meu Que juízo. saco. Né? Então eu até fiz, né? Se quiser olhar lá, lá no meu Instagram tem um vídeo que eu fiz desde o jogo, um dia depois do jogo contra o Santos. Né? Eu fiz alguns vídeos, compilei tudo e fiz. E o final do vídeo é justamente esse, né? Eu ali assistindo o jogo, tenso, aí gol do Ceará, começa a comemorar, depois impedido, e enquanto eu tô me lamentando pelo impedimento, o gol do Goiás. Aí depois daquilo eu fiquei aqui, tirei o jogo do Sport, pra mim não tinha mais sentido, e fiquei assim, ó, pro jogo do Ceará e do Goiás, Ceará e do Goiás. Tanto que acabou primeiro o do Ceará, né? A gente foi naquela tensão do jogo do Goiás, até que acabou, então finalmente saí correndo dentro do condomínio, não podia gritar, né? Mas saí correndo com o celular na mão, assim, foi uma sensação única. Eu acho que eu precisava daquele momento, eu e o Ceará, né? Então, pra mim, que gosto de estar com muita gente, aquele momento foi muito importante, me fez ligar muito o Denis torcedor, o Denis que decidiu, né, viver mais esse clube. Então, aquele momento foi um momento muito especial para mim, mas logo depois eu fui lá para a sede para poder comemorar, porque ninguém é de aço, né? Exatamente, a galera foi, marcou presença também lá em Porangabuçu, no Carros de Alencar Pinto. E a gente viu vários vídeos viralizarem, né? Não sei se vocês chegaram a ver aquela mulher lá, torcedora do esporte, em Recife, em que ela estava acompanhando o jogo do esporte com a família dela e do lado tinha um grupo de torcedores do Ceará assistindo o jogo do No vovô. restaurante? No restaurante. Não é em Recife, é aqui. É aqui? É aqui. Mas ela é cearense? Não sei se ela é cearense, mas aquele restaurante é aqui. Ah, cara. E tinha uma galera do A galera do Galera do esporte, a esporte, galera do do Ceará. Ceará. Meu Deus do céu. E o bom é que no final do jogo, todo mundo se abraçou e todo mundo curtiu Isso. junto, entendeu? Todo mundo feliz, porque os 2 times subiram pra Subiram. Série A, né? Então foi muito bacana. Eu também Muito assisti isso. louco. Quem me mandou isso. aquilo foi uma amiga minha lá de Recife, a Paula Eduardo. Ela mostrou esse vídeo e falou: quando eu fui pra capital, eu fui pra esse restaurante também. Então, um restaurante pernambucano aqui na capital, onde eles fizeram esse momento, que eu achei muito bacana Pô, também. muito, muito massa, cara. E aí a gente vê vários vídeos, né? Esse aí foi um dos que eu consegui acompanhar com mais calma. Dela no meio da torcida, e ali do outro lado da tensão, e ali todo mundo naquele entorno, né? E pra você ver o esporte, né, cara? A gente tava falando naquele dia, depois do jogo que tu veio aqui, o time deu uma respirada e depois ele tem uma queda vertiginosa, mais uma vez, e no finalzinho conseguiu se recuperar, porque, enfim, a expertise do time, do clube, em poder pagar o Santos e ter o Lucas Lima, que foi fundamental Fundamental. naquele Não, jogo, foi, né, com cara? certeza. 2 gols. 2 gols. Cara, uma coisa, colocou o desculpa, esporte. André, uma coisa assim sobre o esporte é que nem eles mesmos esperavam ganhar da Ponte Preta como ganharam, né? Uhum. Porque logo depois do jogo que eles empataram com a Chapecoense,
né? Eu vi alguns comentários, os caras falam, não, a gente não ganha da Ponte Preta, a gente Todo não mundo ganha da Ponte desmobilizado. Preta. Até porque no ano passado foi desse jeito. Eles estavam na segunda colocação. Por exemplo, aquele jogo contra o Ceará, eles estavam ali pau a pau com o Santos ali, com o Novo Horizontino. Depois, meu amigo, teve uma queda de rendimento assim brutal do time do Pepa que ninguém entendeu. E ao mesmo tempo o Ceará veio numa crescente assim, com o Léo Condé, uma sequência de vitórias. Agora, no último recorte, foram 11 partidas com 8 vitórias. Então, Vitórias. foi assombroso esse 2 derrotas Vozão e um na Série empate. B. E o detalhe, né, cara? Foi o que eu falei lá no estádio. O Sport estragou a minha sequência de conteúdo, cara. Eu já tava com tudo ok, tudo pronto pra saltar depois do jogo, o Sport sobe. Como é que solta, entendeu? Mas já Eu postei tem um isso. vídeo com a música Alô Porteiro, né? Aí a galera jogou no grupo que eu tô e falou assim, não rimou o final do teu vídeo, cara. Aí eu peguei e falei, é porque era pro Sport, não era pro, Novo pros Horizontino. secadores. Eles subiram, não deu certo. Foi. E falando em Novo Horizontino, né, cara? O segundo ano consecutivo que os Pô, caras cara. passam um ano, bem dizer, inteiro dentro do G4 e na última rodada os caras saem, né? Foi É o que eu 20 falei rodadas. aqui, aquele dia aqui, cara, mas assim, eu acho muito injusto, velho. O Assim, time sem claro, torcida, é né? porque Sem história. o Mirassol lotou o estádio, 11 mil Uhum. pessoas, É. entendeu? Então, o Novo Horizontino, num jogo ali na reta final, não lotava o estádio. Sim. Então, pô, cara, não, eu entendo que é um time, que os caras, jogadores, profissionais que estão lutando, Sim. mas, pô, desculpe, né? Deixar de massa, um né, Ceará e um Sport fora de uma Série A para entrar 2 times que não têm torcida, Uhum. eu acho que não ficaria legal. Até todo mundo falava, né? Naquele jogo do Ceará contra o América Mineiro, que foi uma verdadeira loucura no Castelão, né? Dizem que tinha 63.908 torcedores. Eu duvido muito que tinha somente 63 mil torcedores ali. E Se estão detalhe, brigando com 5 a mais, imagine se botar 10 mil a mais, Nem mano. fala disso, não, porque a galera já fica com dor de cotovelo aí, a gente não tá muito afim de confusão nessas épocas, não. o detalhe é que esse jogo do Ceará contra o América, esse público é maior do que a população de Mirassol e de Novo Horizonte, que é a cidade do Novo Horizontino, né? Pra gente ter uma noção da capacidade da torcida do Ceará em lotar o estádio e em relação a esses dois adversários em específicos na reta final da segundona, né? E aí, o Eduardo Batista, né, treinador mais uma vez, batendo na trave, não conseguiu acesso com o Novo Horizontino, né? Mas pro lado do Ceará é sorriso, todo mundo feliz, e até porque no jogo contra o Guarani de Campinas, trazendo detalhes, como aquele time encarou como uma final, né, cara? O time do Bugre, meu amigo, e os torcedores. E até um detalhe de bastidor, né? O André Luiz também estava lá no estádio. Eles não atualizavam os outros jogos. Só o jogo do Sport com o gol do Sport. Tipo, o gol do Santos, eles não atualizaram. Justamente para dar aquele clima de tensão ainda mais para os jogadores do time em campo. Eles jogaram muito naquele jogo para fazer aquela pressão para o Ceará não subir. Eu fiquei boca A aberta com gente aquilo ficou sem ali. entender, porque de repente saiu o gol do Sport e aí no telão do estádio aparecia o placar do Isso. jogo do Sport. E o Coroa falando E no todo microfone. mundo ficou tipo assim, a gente não ouvia porque o barulho tava muito grande, não dá Sim. pra ouvir ninguém falando, né? Porque o som terrível. Igual do Só PV. que o nome do PV ganha de Exato, é. 35-0. Pode Exatamente, colocar aí uma à frente. radiolazinha Não lá. dava pra entender, não. Parecia um carro de som. Isso! Um carro de som De que. picolé. Aqueles carros que ficam na esplanada do Castelão, informando que tá liso, que isso aqui, Sim. pronto. Era que nem aquilo ali. E o do Castelão ainda dá pra entender, que eu de lá não entendia dava. nada. E lá não, a gente, todo mundo aqui concentrado no jogo, tal, quando olha pra trás, o negócio no telão lá passando o placar do jogo do esporte. Mas vocês sabem que há rivalidade, né? Que quem é aliado do Ceará é a Ponte Preta. Exatamente. Então, isso aí, com certeza. Só que jogaram tu não contra. pode forçar uma rivalidade com o Guarani, tá ligado? O meu rival, nem Guarani de Sobral é rival da gente. Não, mas não é mas nem forçar com Guarani de eles. São Paulo. Porque Quem é como, Guarani de São Paulo? por exemplo, tinha muito torcedor da Ponte Preta lá, No junto meio, com né? o do Ceará. Porque Uhum. tem quando, por exemplo, quando o Ceará vai jogar fora, sempre tem essas torcidas aliadas. Sim. Então, querendo ou não, isso influencia, Sim. né? Porque é como se fosse a Ponte Preta, Uhum. no caso, pra Não, eles. e eu tava lá e o cara pegou e tirou uma camisa do Fortaleza e mostrou pra Foi, gente. no meio da torcida do Guarani. Aí eu peguei e falei, de terceira vocês entendem bem, né? De terceira todos entendem aí, né? Um já Ele está, o pegou outro, pesado, já, viu? o outro Tá. já esteve aí por vários anos, né? Então, tipo assim, de terceira todos eles entendem. Esse cara foi embora depois disso, não foi? Eu não duvido que ele foi chorar no banheiro. Ele pediu calma, mas agora solta uma dessas, né? Mas o bom é que esse jogo aí em Campinas, cara, que teve muito essa coisa, né? Que eu fiquei invocado realmente com a forma como o Guarani, né? A gente foi bem recebido, pelo menos a imprensa a gente foi bem recebido lá um dia antes. A gente chegou eu, o Mossoró, o Lucas Catribe aqui do Sistema Verdes Mares, tinha o Danilo Queiroz também do Sistema Jangadeiro, a gente tava por lá e a gente foi muito bem recebido pela equipe do Guarani,
pelos funcionários como um todo, né? Liberaram o estádio pra gente gravar conteúdo, pra gente fazer lá uma vistoria pra saber como é que ia ser a transmissão em si no dia seguinte. Mas no dia do jogo, a tensão tava tão assim que teve essa situação de passar no placar, ter o time do Guarani jogando a bola, e o time do Ceará meio que com receio, né? A gente viu isso no jogo contra Sim, o América, sim. o time estava meio receoso, até errando alguns passes na zaga, sofrendo uma pressão desnecessária no começo da partida contra o Coelho, e contra o Guarani o Ceará não atacava, parece que tinha medo do jogo. Pra gente ver o enredo do que foi essa partida lá em Campinas, que tinha toda essa situação, né, de acompanhar o jogo do Ceará e no final das contas ficar dependendo dos outros resultados, como aconteceu contra o Goiás, né, do jogo contra o Goiás. Cara, eu acho que foi preparado o time para esse jogo. Eles encararam como a final. Aí eu não vou supor nada, né? Mas, por exemplo, contra a Chapecoense foi o sub-20, Uhum. né? E Isso. contra o Ceará veio o time principal, só não foi o goleiro, né? E eles entraram com 5-4-1, entendeu? O Ceará não conseguia jogar. Entendeu? O Ceará teve 4 oportunidades, Não, talvez. e se você observa, o Pulga, ele como um extrema, sempre tem liberdade para furar as linhas, para conseguir chegar. E o Pulga, a bola pensava em chegar no Pulga, eram 4 marcando. Exatamente. Eram 4 em cima dele, ele não tinha nem Reparei nisso possibilidade de também. respirar no campo. Né? Tipo assim, você não via outro jogador no campo marcado como o Pulga. Foi. Entendeu? Os caras, era 4-1, era 4-1 o tempo todo, então não tinha condição. Não dava. E aí o Condé teve que repensar dentro do jogo o que tinha que fazer, porque nem o próprio Guarani esperava que iam fazer um jogo desse. Imagina nós, né? Que estávamos ali confiantes no acesso. Foi algo que realmente surpreendeu todo mundo. E, tipo assim, eles tiveram chances, mas não foram também essas chances todas, né? Os caras também não falam. Eles não têm Isso, enredo para não atacar. teve. Não tem enredo para vencer o Ceará, entendeu? Não é à toa que se você procurar aí para saber quantos laterais tiveram, meu amigo foi lateral a rodo, porque os caras cruzavam a bola, era fora. Os caras não conseguiam pegar uma bola na lateral. O cara recebia a bola, saía a bola. Os caras iam cruzar, a bola saía. Então, tipo assim, o Ceará cobrou acho que uns 40, 50 lateral, porque os caras nem recebiam a bola na lateral, os caras conseguiam. Ou seja, não tinha. Entendeu? Não tinha. O zagueiro dos caras. Meu Deus do céu, eu vou até me conter nas palavras para não poder falar algo que não convém. Mas os caras ruim mesmo, assim, ruim. E o cara jogou como se fosse final de Foi. Libertadores, sabe? Tipo assim, meu Deus do céu, a gente tem que ganhar esse jogo. Então, tipo assim, a gente sabe que houve, né? Ninguém vai acusar ninguém, tá? Ninguém vai Nem acusar vai ninguém. dizer o quê. E nem vai dizer o quê. Fica no ar aí pra quem quiser supor o que quiser, entendeu? O louco também é que o Ceará teve, ainda contando sobre a atmosfera da partida, a situação do Saulo Mineiro, né? Que vinha numa sequência de 7 participações diretas em gols nos últimos 4 jogos antes da partida contra o Guarani, e ele sente uma lesão no dia antes, né? No treino já pronto, ele sente o desconforto, alega isso, e o técnico, o Condé, tem que fazer essa mudança. Ele coloca o Lucas Ian, que sempre entrava no segundo tempo, entrava ali por poucos minutos, poucos jogos ele atuou como titular, foi só na partida contra Novo Horizontino, e teve outro jogo que agora eu não vou me lembrar que ele atuou como titular. E aí tem uma ausência de um cara que vinha fazendo a diferença nos jogos do Vozão, né? Que era o Saulo Mineiro. Aquilo também acaba mexendo um pouco com o psicológico dos jogadores, que no meio da partida teve ainda a lesão do Lourenço e o Lucas Mugni jogando meio que no sacrifício, que ele estava sentindo também dores ali na beira do campo, deu para perceber a lesão, né? Acima da coxa, aqui na parte posterior, ele alegando um desconforto. Ou seja, as peças principais do Ceará na reta final, sentindo esse problema de lesão, e isso acaba entrando também em campo, né? Com os jogadores vendo aquela situação e ficando meio que perdidos em alguma ocasião, porque o Saulo estava sendo uma válvula de escape no Ceará nos últimos jogos, né? Isso me lembrou até a Copa de 98, assim, lá no campo mesmo, assim. Eu vendo o Saulo chorando, indo para a torcida, e aquela situação de 98 que foi o Ronaldo, né? Que teve aquela convulsão que ele sentiu, e os jogadores ficaram preocupados com ele na hora da partida. Ele até entrou, mas só que o Zaguel tira ele da sequência. Mas enfim, é porque a cabeça de jornalista, a gente imagina várias coisas assim do passado. Que bom, o gente... final foi diferente pro Ceará. Exatamente, pro Ceará foi um final positivo, né? Mas aí, resgatando lembranças dessa segundona, vocês lembram do momento em que vocês... A gente falou aqui nos bastidores, né? Mas vocês lembram do momento que vocês acharam assim, agora vai subir? Em qual jogo isso aconteceu? Cara, o agora vai subir assim, de certeza, pra mim, foi depois do jogo do Avaí. Né? Porque Aqui no assim, Castelão, né? isso. Porque assim, né, tivemos 2 jogos. Nesse jogo, depois do jogo do Avaí, a gente ficou, acho que a 2 pontos do Sport, ou empatado, ou a 3 pontos do Sport, que faltava. Não, a 2 pontos, que faltava só o Sport
tropeçar, que foi contra o jogo contra... acho que perdeu pro Operário. Operário, Isso. né? E a gente ganhar. Então, naquele jogo, né? Depois do jogo do Avaí, que eu vi a atmosfera do estádio, eu falei, mano, não tem como tirar isso da gente. Não tem. Tanto que a gente encarou o jogo contra o Botafogo, né, como um final. Porque se a gente ganha, a gente realmente ficaria dentro do G4. A gente estaria no G4, Uhum. né? E a gente ganhou muito bem. Depois o Sport vai e ganha da Ponte Preta. A gente tem que ganhar do América para Sim. poder continuar. Mas ali depois do Avaí eu falei, cara, não tem como tirar da gente. Não tem. Tanto que eu vou ser sincero. Você fica apreensivo como torcedor. Mas ninguém esperava que o Ceará ia fazer pelo menos 2 gols no Guarani. Exato. Contra o Guarani ou contra o Botafogo? Contra o Guarani. Guarani. No último jogo eu pensei que o Ceará sim, ia fazer um achava que o Ceará ia 2-0. fazer... Tranquilo, porque Sim, o Guarani sim. tava rebaixado, Lanterna. não tava mais nem pra nós. O Ceará vinha muito bem. Por mais que tenha sido um jogo tenso contra o América, o Ceará vem bem. Uhum. Sempre fazendo gol, o Saulo tava bem. Quando a gente ficou sabendo também assim, que o Saulo não ia jogar, eu falei, putz, velho, logo o Saulo. E mexe muito com o emocional de todos, né? Tanto da gente, torcedor, quanto dos atletas que estão ali em campo, que tem um apronto, né? Eles se preparam para o jogo com aqueles jogadores que estão à disposição. E aí o cara no apronto sente. Aí você tem que colocar o Rian, que não vinha jogando nos jogos, né? Que treina para entrar no segundo tempo, agora ele vai entrar de titular. Então, tipo assim, muda totalmente o ambiente, muda também a cabeça. E o Saulo é aquele jogador que motiva os que estão em campo. Né? É aquele jogador que a gente precisa ter em campo. Pode ser que na técnica ele não consiga, em um jogo, fazer uma boa partida, mas na raça e na motivação, ele é muito importante para os atletas que estão em campo. Né, galera? Olha o Saulo tá em campo, ele tá fazendo isso, então, tipo assim, e ele é aquele cara que perturba muito lá na frente, né? Ele não deixa os caras em paz. Ou seja, ele cansa o zagueiro, né? Ele cansa o volante. E aí fica mais fácil para um Pulga da vida conseguir fazer. E outra, a marcação que tava 4 em cima do Pulga ia ter que se dividir. Sim. Entendeu? Sim. Não ia dar para ficar só todo mundo marcando o Pulga e o Saulo só. Iam ter que jogar pro Saulo. Então, tipo assim, em relação ao jogo, eu tava olhando aqui os jogos, o Condé não gosta muito de empatar, não, né? Tem poucos empates. O Condé não gosta muito de empatar, Acho que não. são 3 empates. Acho que são 3 empates só. Tô vendo aqui, são 3 empates. E ou ele venceu ou ele perdeu. Graças a Deus ele venceu bem mais, Bem né? mais. Exatamente. Bem mais. Mas o jogo que eu digo que foi um start, né? Pra esse... Porque, tipo assim, o Ceará vinha de uma derrota pra Chapecoense e uma derrota pro Curitiba. Sim. Isso é Todos quase. os 2 jogos fora de casa. Que se a gente ganha um desses 2 jogos, contra o Brusque, era G4. Sim. Uhum. Não, contra Foi. a Chapecoense já era G4. Já era G4, É. entendeu? Só que, tipo assim, se a gente... Porque a gente precisava de combinações, né? Mas aí, contra o Brusque, já era G4, certeza, sem precisar de combinação. E aí você vem de 2 derrotas consecutivas e vai pegar o Vila Nova, que o Vila Nova tava na briga. Tava. Né? Eu não sei se estava no G4 nessa época, mas eu acho que tava, inclusive, no G4 o Vila Nova na época. E a gente pega o Vila Nova em casa, a torcida já vai, tipo assim, não ganhou da Chapecoense, não ganhou do Curitiba. Pô, o Vila Nova comendo a bola, a gente vai ganhar do Vila Nova? E aí foi quando a gente foi e meteu 4-0 no Vila Nova, em casa. Tipo assim, um baile. Foi. Um baile Um total. jogo bom. Sabe, um jogo que você... meu Deus do céu, tem um vídeo aqui de um moleque que ele tava com samba canção. Ele tinha voltado de viagem e foi direto pro jogo. Ele tava com short por cima e por baixo tava um samba canção. Ele mostrou pra mim esse samba canção antes do jogo começar. E eu falei pra ele, se o Saulo fizer gol, você vai ter que ficar só de samba canção. E o Ele Saulo ficou. fez gol e ele ficou só de samba canção. Meu Deus do É uma céu. boa parte do segundo tempo. Mas foi do jogo contra o Vila Nova ali, é óbvio que a gente desmotiva um pouco no jogo contra o Santos. Eu escutei pessoas dizendo lá na Vila, né? Que dependia muito do resultado do Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino ganhar esse jogo, o Ceará não sobe. Eu escutei isso. E eu fiquei calado. Eu tava desmotivado, não vou mentir pra vocês. E um detalhe, eu vou até comentar um pouco aqui, porque tinha gente falando sobre um vídeo que eu fiz. Eu acho que depois do jogo contra o Curitiba, que a gente perdeu por 3-1. Que foi um jogo péssimo, convenhamos, foi um jogo péssimo do Ceará. Até contra a Chape ainda conseguiu fazer um jogo bacana, mas contra o Curitiba foi um jogo horrível. E aí eu fiz um vídeo, né? E o vídeo, o enredo do vídeo era eu falando, se continuar com os atletas, e eu falei aqui depois do jogo, eu vim Sim, depois do jogo contra o foi. Curitiba, acho que eu vim aqui. Foi isso mesmo. E eu falei isso aqui também. O enredo do vídeo era eu falando, se continuar com os atletas que não estão rendendo,
e estão atrapalhando e jogar dessa mesma forma que jogou contra o Curitiba, não sobe. Eu falei essas palavras. E aí, teve gente dizendo que eu já tinha enrolado a bandeira, que eu já tinha desistido, que eu não queria, que eu já tinha jogado, sendo que o Ceará ainda tinha 11 jogos pela frente. Só que, se tu parar pra olhar, irmão, eu tô em todos os jogos desde 2022, eu não falto um jogo do Ceará. Eu tava lá em Alagoas, quando a gente perdeu pro CRB, eu não tinha nem entrado no estádio ainda, quando o Ceará tomou aquele gol do CRB, pô, eu já entrei, o Ceará tava perdendo. Copa do Brasil, né? Não, era o ano passado. Ah, O do jogo ano não valia passado. mais nada pela Sim, Série B. sim. Eu viajei 18 horas de ônibus pra ir, 18 horas de ônibus pra voltar, pra ver o Caramba. Ceará perder pro CRB e não valia mais nada. Contra o Juventude. No meu aniversário, ano passado, eu ia comemorar meu aniversário, eu fui pro jogo antes. Estávamos lá. Não valia mais nada e eu tava, entendeu? Como é que eu não acreditei? Como é Sim, que eu, sim. sabe, desmotivado eu fiquei, pô. Uhum. Desmotivado fiquei muito, muitos jogos eu fiquei desmotivado. E esse jogo, inclusive, eu falei, né? E aí teve uma pessoa que comentou lá, não vá pra carreira do acesso se a gente subir. Não vai, eu vou com certeza, ainda vou a pé do aeroporto até a sede. Eu não conseguiria ir em Ceará, se você tiver alguém de Ceará vendo isso aqui, por favor, façam, por gentileza, outra carreata, porque eu preciso ir, tá? Preciso cumprir a minha promessa, porque eu tava lá em Recife e não tive tempo de ir com vocês. Mas eu não sou aquele torcedor que gosta de mostrar. Uhum. Ah, é porque eu tô, é porque eu faço, é porque eu vou. Não, eu tô, eu faço e eu vou. E Uhum. não precisa ninguém ver isso não, entendeu? E o vídeo era justamente esse enredo, e foi o que eu falei aqui, né? Sim. Eu falei aqui, inclusive, que não subia. Se jogasse, continuasse jogando da forma que estava e insistindo nos atletas, não subia. E aí a matemática é básica. Tirou alguns dos que estavam atrapalhando, porque ele ainda foi abraçado com um, né? Mas tirou 2 dos que estavam atrapalhando. Foi. E o time não jogou mais. O time entendeu que precisava vencer. A matemática é básica aí. Subimos. Tá Uhum. aí. Tá aí. A matemática foi muito simples de se resolver. Então, assim, eu fico muito feliz de poder ter estado, né? Eu tava lá em Santos, Sim. né? Fui para Campinas e voltei com esse acesso de Campinas e sabe a sensação de alívio de você saber que fez parte, né? A gente fez parte. Quem ficou na capital, quem viajou para Campinas, a gente fez muito parte disso. A torcida colocou o Ceará na Série A. Eu digo muito isso. E mais para frente eu quero, inclusive, ter aqui uma abertura para falar sobre o Haroldo. Uhum. O Haroldo, que é o nosso Sim. diretor de futebol. Né? Mas eu vou deixar isso aí pra gente desenvolver mais pra frente, fazer essa anotaçãozinha aí pra gente falar do Haroldo mais Não, pra é pra frente. lembrar. Mas é isso, né? Desmotivado, eu acho que você que tá assistindo aí, a gente ficou, pô. O Denis, que é um cara que que ele já disse que é muito iludido, né? Que ele é um torcedor muito iludido, ele também ficou desmotivado. Porque é normal, a gente é Sim, ser humano, pô. com Ninguém certeza, que é uma máquina. Não tem esse que vai dizer, eu acreditei até o fim, não desmotivei em nenhum momento, eu confiava. Impossível. Impossível. Tem uns jogos que realmente o abatimento vem. Com certeza. E esse jogo contra o Curitiba foi um balde de água fria. Uhum. Mas logo em seguida o Ceará veio. O Ceará não deixou a gente se desmotivar muito tempo. Depois do Curitiba, foi lá e 4x0, 1x0 no Brusque. E aí a gente conseguiu, graças a Deus, esse acesso. E é isso. Só pra deixar bem claro aí pro... Lembrando, né? Só lembrando, Esses né? detalhes, Só lembrando esses né? Cara, detalhes aí. Só um bastidor aqui que aconteceu, eu tava até fiz uma pesquisa do jogo contra a Ponte Preta, né? A gente ganhou o jogo antes de a gente ir para São Paulo enfrentar o Botafogo e o Santos, né? E quando acabou o jogo, eu sempre gosto de ficar ali por fora. Aí eu vou conversar com alguém, vou trocar uma ideia. E a gente estava ali na esquina e chegou um diretor da Saramô e falou assim, cara, se a gente ganhar um jogo lá em São Paulo, na volta a gente vai fazer uma festa gigante dentro desse castelão. Pode anotar aí. Aí até tava com o Chagas e falou assim, mas como assim? Mano, se ganhar um jogo, será ganhar do Botafogo ou Do Ituano ou do Santos. Isso, do Ituano ou do Santos, a gente vai fazer uma festa enorme. Aí ganhamos do Ituano. O Saramô começou a preparar a festa, que foi a festa que os jogadores jogaram com o uniforme da Saramô, né? Sim. E que foi feita aquela festa que foi o jogo contra o Paysandu. Então, ali, né, eu vi, claro que a torcida nunca deixa de apoiar o time e de cobrar quando tem que cobrar, mas ali eu vi um olhar diferente. Cara, se a gente trouxer 3 pontos de São Paulo, a gente vai abraçar e ninguém vai tomar mais da gente, né? Então, isso aconteceu muito, né, porque depois desse jogo contra o Santos, foram mais 2 vitórias em casa. Ou melhor, foi uma sequência de 4 vitórias, né? E um empate. Então, isso deve falar para a torcida que, cara, é muito importante acreditar, entendeu? Porque, assim,
A gente sabe que esse ano, a gente vai tocar nesse assunto mais à frente, um ano de eleição, um ano difícil, um ano que o sócio-torcedor foi impedido de votar por conta do estatuto, né? Mas que a torcida abraçou o time de uma forma que, pô, cara, botar 47 pessoas num jogo contra um Operário a 8 pontos do G4, 5 pontos do G4, 5 pontos do G4. né? Não é qualquer torcida que faz isso, não. Até o Haroldo foi na coletiva para agradecer a torcida, né? Porque eu acho que nem o Ceará esperava aquilo, né? Ser abraçado daquela forma pela torcida. E até a mobilização da gente mesmo aqui. Eu lembro que nesse dia aí eu ia vir pro sistema para ir com a equipe pro estádio. Eu tava aqui sossegado, arrumando as coisas, né? Quando fui ver 47 mil, acho que era 39 mil torcedores já tinham garantido o ingresso, né? Já lançou aqueles boletins, né? Aí eu, caramba, bicho, eu tenho que sair daqui correndo, porque senão eu não vou chegar a tempo do estádio, tem que sair mais cedo. E foi uma loucura esse jogo contra o Operário por conta disso, né? O Haroldo foi até na coletiva no dia seguinte, na coletiva seguinte, para agradecer ao torcedor por conta disso, né? E é muito louco isso, como a torcida abraçou realmente. A gente até gravou um episódio do Cearacast falando que o maior trunfo do Ceará na temporada da Série B foi o torcedor. Foi o destaque do ano de 2024, porque, enfim, não tem muito o que falar dele. E eu acho que isso, né, vem lá do início. Porque, pô, tudo começou 13 de janeiro. Com mais de 14 mil pessoas no PV. Para uma apresentação de um time. Então, eu creio que ali não tem como o torcedor, o jogador não sentir aquilo, cara. Não tem. E assim, claro, teve jogos de 12 mil, teve jogos de 15 mil dentro da arena. Mas a torcida do Ceará, eu vou bater nessa tecla quantas vezes for preciso. É muito diferente. Cara, segunda-feira, meio-dia, 30 mil pessoas, entendeu? Para recepcionar um time. Claro que o time tinha sido conseguido acesso. Mas, velho, não é qualquer torcida que faz isso. Me desculpe, não é. E eu digo mais. Se o Ceará, mais uma vez aqui, tá? Se alguém do Ceará estiver assistindo aí, por favor, faça alguma coisa sábado ou domingo, pô. Faça alguma coisa. Entendeu? E aí você vai ver a cidade parar mesmo. Entendeu? Aí você vai ver o que é a cidade parar se o Ceará confirmar aí, durante esses dias, uma nova carreata ou uma festa do acesso. Pode ter certeza que a torcida vai parar a cidade. Se sábado ou se domingo, a torcida para essa cidade. Eu te garanto isso. O detalhe é que esse jogo contra o Guarani, ele aconteceu num domingo às 6h30 da noite. Se tivesse acontecido num sábado, tu é 5 horas da tarde, no domingo o time chegando aqui seria um grande loucura. Eu não sei que cabeça foi essa da CBF de fazer isso, porque sabe que depois de um acesso, as pessoas festejam, principalmente as torcidas do Nordeste. E um dos dois ia ficar. Que bom que ficou os dois. Sim. Pelo Nordeste, que bom que ficou os dois. Mas um dos dois ia ficar. Então, lá em Recife, né, tem até uma amiga lá que a gente estava conversando, que torce pro esporte, não é tão festa que nem aqui. Eles fazem a festa e tal. Sim. Não é que nem aqui. Vou repetir. A torcida do Ceará é diferente. Mas, cara, foi uma loucura muito grande. Mas em relação aí porque tu falou, tu deu informação e caiu aqui no meu ponto que foi fake news a tua informação. Porque na capital não cabe 30 mil pessoas. São 29.903. Você acrescentou aí mais gente, por favor. Desculpa, gente. Corrigir. Corrija, porque senão a gente vai ser chamado a atenção depois aí, por favor. E louco isso, né, cara? Porque nessa carreata que a gente vem falando aqui, teve um personagem que chamou a atenção, né? É o cara que foi pra torcida, o cara que desceu do corpo de bombeiros, do caminhão, e foi pra galera, literalmente, preocupando os seguranças do clube, preocupando todo mundo ali ao redor, né? O Saulo Mineiro, né, cara? Que ele é um cara realmente fora de série nesse sentido, né? Maluco. E a gente, maluco. A importância, a gente tava até falando aqui nos bastidores, né? A importância de ter um jogador daquele estilo no elenco, de motivação, né? De um cara que chama a torcida, um cara que joga junto, um cara raçudo quando tem que ser, e que foi importante nessa reta decisiva, né? Essa carreata tem esse personagem que foi o Saulo Mineiro, que mais uma vez mostrou que é realmente um torcedor do Ceará que tá junto com o time, né? Lembrando até o Mota, aquela carreata que teve no Campeonato Cearense, ele correndo com os torcedores, ídolo Mota. Também tô esperando ele aqui no Cearacast, qualquer dia desses. E o Saulo Mineiro é um cara fora de série também nesse sentido, né, Denis? Bom, falar do Saulo pra mim é um pouco desleal, porque eu sou muito fã do Saulo. Né? Quem acompanha meu perfil era Denis, exatamente. Ceará 77, mudei pra 73 por causa do Saulo. Personalizei uma camisa com 73, porque assim, ele é um cara que pra mim, né, por ter esse contato com o Mota e ver o quanto o Mota é Ceará, cara, o Saulo pra mim é muito representativo de ser Ceará. Porque o que é o Ceará? O que é a origem do Ceará? É raça.
entendeu? Porque o Ceará é um time nordestino, é um time com menos capacidade financeira. Então, ou vai na raça, ou não vai, entendeu? Então, o Saulo, ele mostra muito isso. Ele é aquele cara que não para, Enquanto ele tá em campo, ele tá lutando. E aquele jogo após o América, onde ele sentou ali e sentiu, né, a torcida ali, que ele acabou chorando, cara, aquilo ali mexeu muito comigo. Eu tenho muita vontade de conhecer o Saulo, né, assim, de um dia de sentar, trocar uma ideia com ele, porque é um cara, assim, que hoje, o que eu tive a oportunidade de conversar com o Mota algumas vezes, e ver o amor pelo Ceará, eu vejo isso muito do Saulo. Não sei se é verdade, me disseram que o Saulo não queria mais ir embora, queria se aposentar no Ceará, tá com 27 anos ainda, eu acho uma carreira muito longa. Mas seria incrível se a gente tivesse um Saulo aí, né, com esse potencial, por mais uns 10 anos, também tava bom. Tava ótimo, né? O Saulo é algo que explica o que é o Ceará, né? O Ceará, a tua glória é lutar, né? Tipo assim, Saulo é isso. Saulo é lutar, né? Não desistir, é superar sempre, né? Porque tem esse amor e ódio, né? Da torcida. Sim. Uma hora a torcida ama muito o Saulo, outra hora a torcida odeia muito o Saulo. Verdade. Mas o importante desse meio termo é nunca deixar de amar, né? E é o que a torcida do Ceará tem o Saulo como esse apego, né? Pô, o cara desceu do carro de bombeiro, irmão. E foi pro meio da galera, tá ligado? Tipo assim, pro meio da galera, a galera colocou ele na cacunda, tá ligado? E foi levando ele. Um negão daquela altura, na cacunda de um pivete daquele ali, meu irmão. O cara tem que ter muito amor por ele mesmo pra colocar, mano. Tem. E o cara saiu da galera, saiu arrastando, e tipo assim... E isso é Ceará, entendeu? O povo é Ceará. E aí eu já peço a permissão, né? Porque eu não sou o mediador, mas falando de povo, falando do Ceará ser o time do povo, já entra na questão das eleições que vai ser transmitido isso aqui na quinta-feira, né? Exatamente. Então hoje, né, De 28 de está novembro, tendo as eleições do Ceará Sporting Clube. E eu acho que na hora dessa transmissão a gente talvez já saiba quem é o novo presidente do Ceará Sporting Clube. E aí a gente sabe que a gente teve um ano bem conturbado em relação a administrativo, né? A presidência, a gente sabe que o Ceará é bem maior do que tudo isso que a gente vem enfrentando, é bem maior do que alguns incompetentes, eu vou usar essa palavra de alguns incompetentes que tomaram para si que o Ceará é dele, que é deles, né? E não, o Ceará é da torcida, né? Porque de anos que eu venho estando dentro do Ceará, eu me arrependo muitas vezes que eu tive a oportunidade de estar e de ouvir algumas coisas dentro do clube. Porque eu já ouvi gente dizer que o sócio-torcedor é apenas um cartão de entrada no estádio, tá? Que o sócio-torcedor não manda em nada, que quem manda é quem comprou o título de sócio proprietário. Mas eu te digo uma coisa, que se o Ceará não tiver o sócio-torcedor, o Ceará não anda. Exatamente. Não anda. O maior ativo do Ceará financeiro, depois de patrocinador, é o sócio-torcedor. Né? O sócio-torcedor pagou por muitas vezes salários do clube. Sim. E até hoje ainda paga, mas eu digo integral. Né? O Ceará na Série A foram 51 mil sócios-torcedores. Era um ativo de mais de 3 milhões de reais por mês. Né? Eu posso estar errando aqui um pouco nos números, exagerando um pouco, mas pelo que eu sei era mais ou menos isso. Então, tipo assim, no momento mais conturbado, o povo foi lá e abraçou. O povo foi lá e confiou, né? E disse, nós vamos colocar esse time onde ele não deveria ter saído. E o povo foi lá e colocou o time no lugar de onde ele não deveria ter saído. Muitos hoje aí levam os créditos, e alguns merecidamente, e aí eu já entro agora no Haroldo, que eu, André Luiz, vou falar por mim, queria ver o Haroldo presidente do Ceará. Queria muito. E eu peço, Haroldo, como um torcedor de arquibancada, que você não saia do time. Não saia, porque eu já ouvi dizer que ele não vai continuar. Isso. Que ele disse que o papel dele, porque para quem não sabe, Haroldo Martins trabalhou o ano inteiro de graça, tá? Haroldo Martins trabalhou o ano inteiro de graça, não recebeu um centavo do Ceará, porque é um cargo estatutário e não recebe. Exato. Né? E ele esteve, Haroldo Martins, para quem não sabe, diretor de futebol do Ceará, esteve o ano inteiro. E se hoje o elenco é fechado, se hoje o elenco é maduro, os caras sabem, quem não joga respeita quem joga, e quem joga respeita quem não joga, Haroldo Martins tem muito parte disso. É um cara que soube gerir o elenco, é um cara que soube fazer acontecer, é um cara que soube chegar, tomar responsabilidade, muitas das vezes além do presidente, tá? Ele vinha com a cara, botava a cara e dizia, vamos fazer isso acontecer, vamos mudar, vamos vencer, conseguimos o cearense, conseguimos chegar na Série A, e Haroldo faz parte muito disso. E eu, como torcedor, peço muito, Haroldo Martins, se você estiver vendo isso aqui, não saia do Ceará. A gente precisa, você não cumpriu o seu objetivo ainda aqui no Ceará. Seu objetivo é permanecer o time na Série A ainda por mais anos aí pela frente. Então,
um pedido de um torcedor, Haroldo, permaneça. Hashtag Ficaroldo, tá? Ficaroldo, eu já vi muita gente falando disso. O Haroldo é um personagem também à parte, a gente falou do Saulo Mineiro, e falando do Haroldo, eu entrevistei o Haroldo ao longo do ano umas 5, 6 vezes, perdi a contagem de vezes que eu consegui conversar com o Haroldo pessoalmente ali, na beira do campo, ou nos bastidores, né? Foram várias ocasiões nos bastidores principalmente, né? Informações e tal. E aí, o Haroldo Martins, no Campeonato Cearense, ao final, quando ele consegue vencer o rival, o Fortaleza, e conseguir impedir um hexacampeonato e conseguir o título cearense para o Ceará, ele fala que 2024 ele iria encerrar a sua participação no Ceará por conta da família, ia se dedicar à família em 2025, porque o Ceará exige muito, né? Desgastou muito ele durante esse ano como um todo, né? Problemas internos, problemas com o elenco, a torcida pressionando, e tudo isso ele teve que gerir, né? Tanto em relação a burburinhos de... que nem aquele no Campeonato Cearense, né? Que o Ceará estaria vistoriando o treino do Ceará, do Fortaleza. E em relação a bastidores, né? As histórias de salários atrasados, transfer ban... E tudo isso ele tinha que conversar diretamente com os jogadores, dar a palavra dele, né? E ele foi um cara que, no meio da torcida do Ceará, tem esse carinho. E é muito importante a gente destacar também o nome dele, porque ele, na reta final da Série B, ele já começou a mudar o discurso, né? Vamos ver com calma, primeiro o acesso, depois a gente pensa em permanência. E agora, mais recentemente, junto ao governador Elmano de Freitas, ele falou que tá com o João Paulo Silva e vai esperar as eleições para ver como é que vai ser 2025, dando meio que uma incerteza se permanece ou não. E aí tá tendo essa campanha nas redes sociais, hashtag Ficaroldo, porque, de fato, é um cara que fez um ótimo trabalho em 2024, conseguiu estruturar o departamento de futebol do Ceará e conseguiu, junto com o Lucas Drubis, que montaram um elenco, junto com o João Paulo Sanches, até mesmo trazendo aqui o departamento de análise e de mercado do Ceará. São várias pessoas, e aí se eu for falar de cada um aqui, vai acabar esquecendo um ou outro. E aí o Ceará conseguiu montar um elenco que conseguiu os objetivos principais da temporada, que era o título estadual e o acesso. O Haroldo Martins ele se credencia naturalmente, futuramente, a ser um possível candidato à presidência do Ceará. Hoje não vai ser candidato, né, para o próximo triênio, no caso, o João Paulo Silva e o Pedro Gabriel Ponte são os dois concorrentes, mas o Haroldo Martins tem esse detalhe a mais, né? Ele tem um carinho do torcedor e um trabalho bem feito em campo. E ele não pode ser presidente, né? Exatamente, ele não pode. Conselheiro, né? Isso. Haroldo, tá na hora já, né? Vamos agilizar Resolver esse negócio isso aí, por favor. Mas eu tenho meus adendos contra o João Paulo. Tenho, né? Eu nunca conversei com o João Paulo, nunca tive a oportunidade de sentar com ele para conversar, mas fico aberto a conversar. Meu perfil do Instagram está aberto a ouvir o João Paulo, assim como eu já ouvi o Pedro Gabriel, né? Um cara que me deu abertura. Então, se você me dá abertura, obviamente, eu tenho uma abertura de conversar, né? Tenho meus pontos contra o João Paulo, tenho os meus pontos a favor do João Paulo também, né? Antes que me chamem de babão, né? Nós temos aí os nossos pós, os nossos contras, mas se teve uma coisa que o João Paulo acertou foi de ter entregado a diretoria de futebol na mão do Haroldo, pô. Foi um acerto gigantesco, entendeu? Entregou na mão e deu autonomia, tá? Deu autonomia, trabalhe, faça o que você tem que fazer, e ele fez. Colocou o Ceará na Série A de novo. Detalhe, muito bom. Aí a gente falando aqui dos destaques do Vozão, Haroldo Martins, falou do Saulo, falou da torcida do Ceará. Além desses personagens, quem é que vocês destacam na Série B do Ceará que foram fundamentais com o acesso? Fala assim de jogador. Jogador, treinador. Cara, eu acho que não tem como não destacar. Eu vou fazer. Acho que tem alguns destaques. Por exemplo, eu acho que os dois meninos da zaga, eles conseguiram suportar bem. Tu viu que eu tava anotando isso aqui, né? Não vi não, cara. Tava pescando. Tava pescando aqui de mim, tava pescando. Os dois meninos levaram só 4 gols jogando juntos, se eu não me engano. Bem demais. Eu acho que o meio de campo com Richardson, Lourenço e Mugni foi muito bom também. E o trio de ataque, né? Mas eu destacaria o Pulga, que fez... Eu acho que ninguém esperava que o Pulga fizesse o que ele fez esse ano. Uhum. Né? Um ponta ser artilheiro de um campeonato. E aí serve até de discurso para ele e para outros treinadores perguntando quando que ele foi protagonista. Só ver o ano de 2024, né? Né? Não vamos falar mal de ninguém, né, gente? Então, Quando, né, que ele foi protagonista? Vamos deixar aí no ar quando é que ele foi protagonista, né? Vamos deixar no ar. Ele não deixa de ser um protagonista e, cara, o Léo Condé, ele tirou água de pedra, entendeu? Porque, assim, o mesmo elenco que o Léo Condé
teve, o Mancini também teve nas mãos. E o Léo Condé conseguiu fazer com que esse time jogasse, né? E jogasse bem, muitas vezes. Não sei se o Léo Condé, ou melhor, eu espero que o Léo Condé continue. Não sei o que aconteceu no Vitória ano passado para ele não ter uma sequência. Mas eu queria muito, né, que o Ceará tivesse um treinador onde tem essa identificação, né, porque ele se identificou com a torcida. Sim. E que ele pudesse ter uma vida longa dentro do clube. Porque eu sou muito daquele cara que acredita que quanto mais tempo o técnico tá dentro de um clube, você pode ver aí, vamos citar aí o Palmeiras, né, né, que há quanto tempo que o técnico tá lá e o time tem aquela baixa, mas a diretoria banca ele e ele continua e faz o time engrenar. Então eu acho que seria muito benéfico pro Ceará o Condé. E você, André Luiz, quem é que destacaria, né? Além de torcida que a gente já falou aqui, do Saulo Mineiro. O nosso herói improvável se chama Wagner Mancini, tá? Nosso herói improvável se chama Wagner Mancini. O cara tirou o Hexa do rival e subiu o Ceará ganhando, né, do Novo Horizontino. Ou seja, herói improvável Wagner Mancini. Espero você na carreata do acesso aqui na capital. Seria loucura. Seria épico. Imagina aí, Wagner Mancini e Lisca doido. No mesmo carro de bombeiro. Irmão, aí... E o Condé, né? E o Condé, obviamente. E eu vou destacar o Condé. Tem o que falar de Pulga. Pulga foi o artilheiro da Série B, melhor jogador. E Pulga passa muito por Mancini, tá? O Pulga ser o que é hoje passa muito pelo Mancini. A gente não pode esquecer. Isso, quando ele chegou, não era utilizado. O Mancini chegou, colocou da Liberdade. E o Pulga é o que é hoje porque passou pelo Mancini, né? Isso. Mas o Condé, pra mim, foi o destaque, tá? O cara pegou a gente com 2 pontos do Z4. O cara sentava nas coletivas, né, levando porrada, levando pancada, porque é teimoso, o Condé é teimoso. Mas ele sentava nas coletivas, muito sereno e calmo, falava: é bom estar no G4 na temporada, mas melhor ainda é estar no G4 na última rodada. E eu não sei se era indireto pro Novo Horizontino, tá? Mas o Novo Horizontino passou o ano inteiro no G4. Foi. E na última rodada, o Ceará tomou a vaga do Novo Horizontino, porque o Sport não tomou a vaga do Novo Horizontino, quem tomou foi nós. O Sport tomou a do Mirassol. Foi. Né? Ia tomar, mas o Mirassol terminou em segundo, né? Foi. Ia tomar do Mirassol. Tomou, teoricamente, porque o Mirassol subiu terminou em segundo. Mas eu destaco o Condé porque é um cara que sempre foi muito calmo, sabe? Jogo a jogo, né? A torcida ali meio que desmotivada, aí chegava e falava: ó, tá difícil, ninguém vai mentir aqui pra você, não. Tá difícil, mas não é impossível. A gente vai dar o nosso melhor e vamos tentar conseguir. E com o pé no chão ele chegou, né? Então, destaco o Condé aqui, né? Destaco o elenco unido, mas principalmente o Condé, porque foi um cara que soube gerir, foi um cara que soube chegar com os pés no chão e cumpriu o que prometeu. Eu não vou prometer, às vezes, aqui entregar o Ceará no G4 na temporada inteira, mas entregando o Ceará no G4 na 38ª rodada é o que importa, entendeu? Porque a gente já teve técnico que chegou aqui e não prometeu vitórias. E entregou, né? Não prometeu vitórias e realmente não venceu, né? Chegou aqui, ó, não vou prometer vitórias. E realmente cumpriu o que prometeu. Não teve vitórias e aí foi demitido, mas... no mais, quero demais agradecer o Condé aí por ter acreditado no projeto, porque ele pegou um barco, né, bem complicado de se lidar. Ele veio, acreditou no projeto e conseguiu reacender aí a chama da torcida novamente. E hoje nós estamos na Série A, passa muito pelo Condé. Falta só um detalhe também, né? Ramon Menezes, né? Porque se não fosse ele nas resenhas dele, ele uniu o pessoal. Elenco. Falando de só tem o pena do Aylan. Agora ele pegou a minha pesca aqui também, viu? Ele pegou a minha pesca aqui também. Com certeza ele pegou. Agora, sério, ele pegou a minha pesca aqui, metiu o Ramon Cara, aqui. se eu conseguir ler daqui pra aí, velho, eu tô com uma visão ótima. Eu ia falar do Ramon Menezes porque... Para quem vai acompanhar aqui o Cearacast em outra ocasião, né, no dia em si, ele não vai conseguir ver os stories. Então, eu espero que o Ramon colocasse ali nos destaques, né? A retrospectiva de 2024, porque tá muito boa. E os Se alguém não tiver né? feito isso, eu vou fazer mais tarde. É muito bom, cara. Até porque ele colocou ali alguns caras que a gente não sabe dos bastidores do Vozão, né? A gente tem acesso aos bastidores do Ceará e é sempre aquele clima de pressão dos jogadores, de tensão, melhor dizendo, no vestiário, né? Os jogadores tensos por causa do jogo e tal. E aí vem a resenha do Ramon Menezes, né? E os personagens principais dos stories dele, o Aylan, coitado. Toda vida que ia jogar ali um pokezinho, era o primeiro. E era o primeiro a ir embora. Primeiro a ir embora. Primeiro a sair, o Aylan.
o Lourenço. Lourenço, outro. Encontraram Um Achamos. anão e Um disseram anão que era o cara. Lourenço. Não existe. Achamos aqui o nosso. O Alho teve até um do elevador, né? Quase perdemos Que o ele nosso ficou herói. preso. O cara preso no elevador. Ele também, o Ailon sentiu e nós ficamos com medo de perder nosso melhor atacante. Aí tem um que o Ailon tá tocando violão, ele ainda bem que você fez muitos gols. Então, tipo assim, uma resenha muito grande, cara. O Muito do grande. Lourenço foi do ombro dele, né? Que ele Do machucou ombro, o ombro. Aí sentiu o ombro. o vídeo seguinte é o Lourenço recuperado jogando a bolinha. E o chute que o Lourenço A chuta falta. que a bola vai bater Vai na longe. rede. Tô com saudade do gol do Lourenço. Vocês lembram do gol de falta do Lourenço no Castelão? Ele, caramba, tipo, a bola ele bateu lá longe, sabe? Então, tipo assim, é um cara que com certeza também essa parte da gestão de elenco é muito importante, né? Tem pô? que ficar. Ter esse cara que faz com que o momento ali esteja mais tranquilo, né? Então, isso ajuda muito, o extracampo é muito importante. Demais. Cara, e você vê, tirando isso, que tem alguns jogadores que eles são mais juntos, né? Você vê aí que era Do grupo, né? Lourenço, o Bahia, o Menezes, o Ailon, o zagueiro, o Matheus Felipe. Matheus Felipe estavam tinha, mais juntos. tinha o próprio Mugni tava às vezes em alguma resenha, o Barcelona também de vez em quando Sim, tava em alguma aí resenha. você vê que os estrangeiros ficavam mais juntos, o Pulga é mais com o Lucas Rian, Isso. né? Você via que tinha essa galera. Tentaram incluir o David Ricardo, né? Mas o David Ricardo não quis entrar no grupo. Não abriu a porta, não abriu a porta, tá? Então, mas você via que no total, no geral, por mais que tivesse os seus grupos, eles se entendiam, né? E cara, o que era muito emblemático pra mim era na hora de acabar o jogo, que todos iam pra torcida, e na hora dos gols, que todo mundo comemorava junto. Eu acho que isso aí, né, dá pra ver muito a união do time, né? É o compromisso de um com o outro. E até, acho que não foi o Ramon quem foi que colocou, falando assim, começamos o ano assim, eles abraçados no PV, E terminamos Cara, assim. Quem e terminamos foi? o ano assim, eles abraçados Eu indo acho pra que foi o torcida. Ailon Eu mesmo. também acho que foi Acho o que Ailon, foi o Ailon. que É foi. isso, foi o Ailon, foi o Ailon Ailon, foi isso mesmo. Pra gente ver, né, cara, e nos bastidores do Ramon mostra muito isso. A sintonia desse elenco, que eles se fecharam realmente, assim, tinha uma sintonia. Festa de criança, que tava todo mundo junto. De aniversário, tava todo mundo na mesma mesa, todo mundo Isso. no aniversário junto. Cantando, né, com o destaque pro David Ricardo e também pro Ailon, pro Saulo Mineiro e pro Ailon cantando lá, mandando muito bem no karaokê. Nunca me Sucesso. chamem pra um show de vocês dois, por favor. Cara, muito, muito legal. E eu acho muito importante mostrar isso, porque a gente conhece mais deles, né? A gente vê Sim. os caras muito fechados, muito na deles e tudo mais. E aí a gente vê um negócio deles, a gente sabe que passa muito por isso, né? O time hoje na Série A passa muito pelo extracampo, né? Isso. O aniversário do filho de alguém e todo mundo tava lá na mesma mesa, comendo um pratinho, comendo um salgadinho, todo mundo junto naquela resenha. Até na viagem juntos, né? Jericoacoara, que ele diz, né? Na Aqui a gente viagem. conseguiu o nosso acesso. Foi na Sim, viagem Jeri, Aqui todo foi o mundo junto. sprint do acesso. Isso, Então, tipo assim, sprint ele do acesso. foi deixando. Eu quero saber, por favor, Ramon, diga depois aí, qual a memória do teu celular? Porque por causa de ter guardado o ano inteiro, né? O ano inteiro de coisas pra postar no final do ano, irmão, Na nuvem, cara. é uma nuvem enorme, entendeu? É uma nuvem do tamanho do Ceará. Poxa. Muito bom, muito bom. O Cearacast hoje foi para contar histórias, falar de bastidor, falar de torcida, falar do que levou o time a retornar à elite do futebol nacional, e eu acho que os dois convidados hoje conseguiram cumprir muito bem essa missão aqui. Denis Pinheiro deu um baile nos comentários, lembrando das histórias, falando até de esquema tático, como foi que o Guarani chegou para enfrentar o Ceará, com 5 atrás, chegando ali com a marcação. O André Luiz também complementou com 4 jogadores, 3 jogadores na marcação do Eric Pulga. Então a gente conseguiu fazer um apunhado geral aqui. Agradeço demais aqui a participação de vocês. Denis, mais uma vez você aqui no Cearacast, mais uma vez indo muito bem. Muito obrigado pela participação, companheiro. Cara, eu que agradeço, né? A confiança, mais uma vez. É só um ressalvo, o Ceará vai me fazer andar até a Redenção, de Pacatuba para Redenção. Fez promessa? Promessa. Ô, meu amigo. Que bom que eu não fui sozinho, já tem uma galera aí. Então, cobrando quem falou que ia comigo, viu? Vamos lá. Né? Mas a gente vai fazer isso. Claro que a gente vai fazer conteúdo, né? Tá eu, Passado, o Gerlano, Maíra. Tem a galera que vai pra Redenção. A gente vai cumprir. A gente ia esse final de semana, mas possivelmente vai ter um jogo no Ceará, então vamos deixar para outro final de semana. Mas, cara, como eu falei aqui a outra vez, como eu falo, falar de Ceará é muito fácil para mim, né? Porque eu decidi viver muito o Ceará. Claro que por muitas vezes a gente é cobrado disso na nossa vida, Sim. né? Mas esse ano para mim foi um ano histórico, né? Eu consegui vivenciar o Ceará do primeiro até o último jogo. E, cara,
sempre que precisar, quiser convidar, estarei aqui, né? Quiser a gente falar da Série A futuramente, Boa. depois das contratações. Sempre que quiser, só falar que a gente vai estar por aqui. Valeu, Denis, show de bola. E aí, detalhe, sobre promessa, o Matheus, o alvinegro, né, ele tinha prometido raspar o cabelo. E ainda não raspou o cabelo, então é bom logo cumprir sua promessa também, Matheus. Matheus, cumpra, tá? Vamos Raspa resolver o isso cabelo. aí, tá, companheiro? E aí, Raspa o até o cabelo. David Ricardo tava cobrando ele. André Luiz também, muito obrigado mais uma vez aqui. Você que é um canhão aí nas redes sociais. Obrigado mais uma vez por estar aqui, a brilhantar o Cearacast em mais uma ocasião. Muito obrigado. Eu que agradeço, na verdade, né? Pela oportunidade de estar aqui novamente. Eu cobrei, inclusive, tá? Foi. Cobrei. Eu falei com ele lá no jogo. Olha, você vai me levar pro Seracast novamente. Denis também me cobrou. Porque eu falei pra você que a gente vai subir, e a gente vai subir, e você vai me levar lá no Seracast novamente pra gente falar do acesso do Ceará. Tava muito confiante, viu? Tava muito confiante. Deus sabe. Isso como foi é que antes tá- do jogo. Isso antes do jogo. Deus sabe como é que tava o meu coração ali quando eu falei que eu ia voltar aqui. Mas é sempre um prazer poder falar de Ceará, né? A gente que vive, né? A gente vive o Ceará, porque o que eu costumo dizer é, eu vivo o Ceará além da internet. Além Sim. do Instagram, sabe? Além de querer mostrar que eu tô Ceará. Não é à toa que... ainda bem, mas eu vi ontem um vídeo, alguém me filmou chorando lá no estádio. Eu vi no TikTok, apareceu pra mim. Negócio feio, meu Deus do céu. Rapaz, o negócio, eu não posto um negócio daquele ali, não. Mas, eu desabei, literalmente. Eu fui rebocado à arquibancada. Pra quem não sabe, eu fui rebocado à arquibancada. Fui ver, quando eu me situei, eu já estava na arquibancada. Algumas pessoas me levantaram, me abraçaram e me levaram lá pro meio da torcida, porque eu simplesmente desabei quando acabou o jogo, sabe? Porque só Deus sabe como é que tava o coração do torcedor, sabe? A angústia, aquele grito entalado, né? De não ter conseguido no primeiro ano, e o segundo ano que caminhou para continuar, mas no final ali teve o sprint. Então, é surreal, sabe? Viver o Ceará é surreal. É algo assim que não dá pra gente descrever em palavras. Eu conversando com um torcedor acho que era da Ponte Preta, eu falei pra ele, macho, eu não consigo te explicar, tá? Não dá pra me te explicar o que é torcer Ceará. Não dá. Não. É só quem torce, só quem vive isso aqui sabe. E faria de novo, tá? Só deixando bem claro que faria. Tudo que fiz esse ano e ano passado faria de novo. Farei, na verdade, ano que vem, né? Só que agora na Série A. Mas é isso. É sempre um prazer falar de Ceará. É um prazer viver o Ceará. É um prazer estar no Ceará. E espero que a gente consiga respirar novos ares, né? Que cheguem novas pessoas no clube. Já deixando aqui a minha posição política sobre o Ceará. Que cheguem novas pessoas no clube, que dê uma eu não consigo falar essa palavra. Oxigenação, né? Sim. Oxigenada aí no clube. Pra gente conseguir, se Deus quiser, permanecer na Série A e aí em 2026 brigar por coisas maiores. Né? Se puder brigar em 2025 também, não vai ser ruim não, né? Ninguém Mas vai reclamar. ninguém vai reclamar, mas enfim, muito obrigado aí, Conrado, Denis e a galera do Seracast aí que chamou a gente. E é isso, vamos que vamos, se Deus quiser, vamos agora ao vivo aqui, tá? Se Deus quiser, estaremos aqui mais pra frente falando sobre o Ceará na Série A. Exatamente. Muito obrigado vocês aqui, André Luiz, Denis, e a você que ficou acompanhando até o final aqui o nosso Cearacast. Você sabe, toda quinta-feira, às 8h34 da noite, sai na telinha da TV Diário e você acompanha também no YouTube do Jogada. Deixa o like, compartilha com os amigos, para a gente voltar a contar ainda mais histórias do Alvinegro, que agora é um time de Série A. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Cearacast. Obrigado ao Fabi, que esteve hoje na direção. Forte abraço e até a próxima, pessoal.